Fechou? Bom, o São Paulo acertou a chegada aí de um novo reforço para as categorias de base, tá? O Marvin Ávila Jr., ele é o novo atacante do Tricolor em Cotia, ele pertencia ali ao Antigua GFC, clube da Guatemala, né? O atacante chega para reforçar o setor ofensivo do elenco sub-20 do Tricolor. A contratação reforça a estratégia do São Paulo de buscar novos talentos também fora do Brasil, algo que já vinha acontecendo há alguns anos, né? A gente trouxe aí o King Faisal, trouxe o Ibali, também tem o Juan Potts, que tá no sub-20 do São Paulo atualmente, né? Uma grande joia colombiana, e por aí vai. A Ávila Júnior chega aí como uma grande aposta para o futuro do clube. Não sabemos detalhes do acordo, como tempo de contrato, salário e coisa do tipo, até porque o clube ele não anuncia contratações de joias de Cotia, o que mostra uma total falta de transparência dessa gestão podre, não só dessa, mas das antecessoras também. Porque é inadmissível você ter a sua grande joia, as suas grandes joias de Cotia, e você não saber tempo de contrato, não saber valores e coisa do tipo, né? Enfim, boa sorte aí ao jogador que possa realmente se valorizar aqui. Se for um bom talento, quem sabe ser promovido ao elenco principal. Júlio Batista está chegando para assumir o sub-20 do São Paulo, a expectativa em cima dele é muito grande, mas não deixa de ser também uma aposta, né? Inclusive o São Paulo tem o Ibali, que eu citei anteriormente. O Ibali, cara, é um jogador muito talentoso e que não teve oportunidade no time de cima, é impressionante. Foi no Retrô, muito elogiado, na Inter de Limeira, muito elogiado, e não volta para o São Paulo, é inacreditável. Ele tem contrato até o final do ano que vem apenas. Vamos ver se ele vai conseguir jogar no time de cima, né? E o Lucas Moura está se recuperando de uma grave lesão, né? Ele fraturou 2 costelas no jogo contra o Atlético Mineiro no mês passado, no dia 18, lá na Arena MRV, né? O São Paulo perdeu aquele jogo por 1-0. O prazo inicial de recuperação era de 6 a 8 semanas e esse cronograma estipulado pelos médicos do clube deve ser confirmado em breve, tá? O Lucas deve voltar às atividades na semana do dia 11 de maio, justamente na partida ali, na semana que acontece o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Juventude. O Lucas poderá fazer aí pelo menos uns 6 jogos até a parada para a Copa do Mundo. Desde a lesão, o Roger Machado ali vem modificando o sistema tático para encaixar um substituto para o Lucas ali. Colocou o Luciano nas oportunidades que teve, né, na função do camisa 7. Na ausência do Luciano, o Cauli entra, mas o Cauli não consegue performar, é impressionante o quão pouco efetivo ele é. O Lucas apareceu no jogo festivo no último final de semana, né, revoltou alguns torcedores nas redes sociais, mas sinceramente eu acho um grande exagero, uma grande bobagem, até porque o Lucas Moura não jogou, rapaziada. Ah, mas ele tem que estar focado na recuperação. E quem falou que ele não está focado na recuperação? Quer dizer então que se o cara tá lesionado, o cara não pode sair de casa, ele tem que ficar 24 horas por dia em casa até ele se recuperar. É uma grande bobagem, tem pessoas também que exageram bastante, né? Bom, mas enquanto isso, rapaziada, o Lucas Moura está cada vez mais próximo aí de seu retorno, não vai voltar 100%, obviamente, né? Mas deve voltar sim antes da Copa do Mundo. Enquanto isso, a renovação do seu contrato segue travada, a expectativa é que as partes voltem a discutir e ter ali uma noção mais clara do que fazer após a Copa do Mundo. Aí a gente não sabe se o Lucas vai renovar, se ele vai falar assim, ó, não vou renovar mais, vou embora no final do ano e acabou. Não sabemos ainda, o jogador ainda não se decidiu, mas se depender apenas do clube, São Paulo vai renovar sim. E após a Copa do Mundo, o São Paulo deve fazer algumas vendas também, precisa fazer vendas, na verdade nem precisa, né, necessita de vendas para poder fechar o ano, pelo menos ali no azul, né. Damian Bobadilla é o principal ativo do clube neste momento, ele vai disputar a Copa do Mundo com a seleção paraguaia e deve ser valorizado ainda mais. O São Paulo inclusive já trabalha num cenário ali com várias sondagens pelo jogador. Internamente, o clube acredita que o Bobadilla será um dos nomes mais procurados, mais cobiçados após a Copa. Pessoas próximas ao atleta indicam que o interesse do mercado do exterior no jogador deve crescer também. Brighton e Brentford da Inglaterra, os dois clubes da Inglaterra monitoram de perto a situação do Bobadilla. O Bobadilla, que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, está avaliado em 5 milhões de euros, mais ou menos ali uns 30 milhões de reais, né? Mas São Paulo vai querer pelo menos uns 10 milhões de euros para iniciar, né, conversas pela venda do Bobadilla, tá, rapaziada? Pelo menos 10 milhões de euros. Ele tem apenas 24 anos, é uma boa idade para ir para o futebol europeu, inclusive, tá? E a tendência é que neste ano
o Bobadilla não finalize a temporada com a camisa do tricolor, não, tá? Deve ser vendido sim. E eu gostaria de saber a sua opinião, se você é a favor de vender o Bobadilla, que quando joga, a gente meio que dá umas reclamadas com ele, né? Mas quando ele não joga, a gente sente a ausência dele, né? Impressionante como que é a relação do Bobadilla com o torcedor, mas o Bobadilla é um jogador muito importante para esse meio de campo do São Paulo, principalmente quando tem ali Danielzinho, Marcos Antônio. Se você não tem Bobadilla, cara, fica bem complicado, viu? O Bobadilla, se a gente for analisar friamente, é um jogador muito importante. Claro que ele tem erros, tem acertos ali, erra bastante, mas é um jogador primordial para esse meio de campo do São Paulo funcionar, né? É ele quem faz o jogo sujo ali e muitas vezes pisa na área também para fazer gol, para dar assistência, enfim. Diego Fernandes voltou a dizer que fez uma proposta oficial ao São Paulo. Ele afirma que em breve essa proposta se tornará pública, né? Fica a expectativa da torcida em relação a uma SAF no São Paulo, mas a questão da SAF, ela precisa de muita cautela, né? É uma situação delicada que necessita de estudos. Não é qualquer SAF que é certeza de sucesso, que é de certeza que vai dar certo. Um grande exemplo é a SAF do Botafogo, do John Textor, né? Uma SAF que agora está à venda. Ganharam tudo nos últimos anos praticamente, né? Foi um grande sucesso ali imediato, mas hoje vive uma crise que não parece ter fim, né? Que parece não ter fim. A torcida do Botafogo está revoltada com a situação da SAF do clube carioca. Jogadores não sabem qual será o futuro do Botafogo, vivem ali uma incerteza, tanto que o Alexander Barbosa, que interessa ao São Paulo, o zagueiro, ele não renovou seu contrato com o clube carioca por conta de uma insegurança institucional. John Textor parece que não tem mais poderes para realizar algumas mudanças lá na SAF do Botafogo. Textor, que inclusive demonstrou o seguinte, abre aspas, má gestão consistente, fecha aspas, é o que diz ali o documento que coloca a SAF do Botafogo à venda, né? Por isso que eu digo, Diego Fernandes não é a salvação do São Paulo. A SAF em si não é a salvação do São Paulo. É preciso muita cautela nesse assunto, né? Fato é que os conselheiros, pelo menos, já deveriam estarem debatendo essa possibilidade, ao menos estarem debatendo a possibilidade de uma SAF no São Paulo, né? Diego Fernandes em breve vai apresentar essa proposta, né, rapaz? A tal proposta, né? Dirigentes do clube dizem que não tem nenhuma proposta na mesa, não. Mas o Diego garante que tem, que foi enviada no dia 6 desse mês e que em breve ele vai apresentar os detalhes. Você acha que a SAF no São Paulo é uma boa? Comente aqui abaixo. Haja vista a situação caótica no Botafogo, eu acho bem complicado. O caminho é a SAF, mas não qualquer SAF. E a situação do Botafogo evidencia e muito essa nossa constatação, né? Joia de Cotia, o Wellington está perto de voltar ao futebol brasileiro. O lateral esquerdo entrou na mira do Palmeiras para 2026. Atualmente o jovem pertence ao Southampton da Inglaterra. O rival verde quer reforçar o setor da lateral esquerda nessa temporada ainda. O Wellington fez apenas 18 jogos na temporada atual, temporada essa que inclusive está no final já. Ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2029 e o Palmeiras já está analisando questões técnicos ali, financeiros, calendário, até o pouco aproveitamento do jogador na Inglaterra. Não é certo que eles vão investir no Wellington, tá? Mas a chance ela é real, ela existe. Até o momento não tem proposta na mesa por Wellington. Caso o Palmeiras compre o jogador, o São Paulo se beneficiará. Isso porque tem direito a uma porcentagem como clube formador, né? E aí tem direito a uma porcentagem pelo mecanismo solidário da FIFA que beneficia o clube formador do atleta, ou seja, mais uma oportunidade de grana para o clube do Morumbi a crescer ali nas metas, né? O São Paulo estima ali, tem previsto 180 milhões de reais em vendas, mas até aqui vendeu apenas 16 milhões de reais, né? Você, se fosse da diretoria do São Paulo, tentaria trazer o Wellington para a lateral esquerda? Ou nem que seja por empréstimo? Comente aqui abaixo sua opinião. A tendência é que o Wellington mude de ares na próxima janela de transferências, tomara que ele seja vendido porque vai pingar um cascalho nos cofres do São Paulo, né? O São Paulo não tem nenhuma porcentagem de direitos econômicos do Wellington, porque ele saiu daqui de graça, né, rapaziada? O São Paulo tentou renovar, mas aí teve bizil e acabou que não deu certo. São Paulo tentou renovar, aí segurou, aí o Wellington quase foi pro CSKA, o São Paulo segurou, aí o São Paulo tentou renovar de novo, aí uma loucura, uma incompetência completa, né? O Flamengo também estaria interessado na contratação do Wellington, tá, rapaziada? Então, vamos ficar de olho nessa situação aí, porque o São Paulo pode ser beneficiado também, tá? Bora avançar trazendo mais informações, acho que já pra gente ficar nessa aba de zagueiros. William Rocha, zagueiro de 32 anos, também, se eu não me engano, se eu não estiver enganado aí dando os créditos, acredito que foi o perfil Radar da Bola
que trouxe o nome em primeira mão do William Rocha. Acredito que foi, tá? Eu tô meio muito trabalho e tudo, não tô vendo muita fonte. Tô muito me apegando ao grupo de membros lá que mandou uma outra coisa, mas esse do William Rocha acho que passou. Não passou, não. Foi alguém que me mandou. Foi um colega que me mandou para perguntar sobre essa possibilidade. William Rocha, vocês vão lembrar, é um zagueiro que o São Paulo já tentou em outras oportunidades, inclusive chegou a tentar junto com o próprio Internacional, que na época era comandado pelo Roger Machado. Então, em tese, faz sentido, né? Opa, São Paulo de olho no mercado por um zagueiro, e aí tem o William Rocha, será que pode surgir essa oportunidade? E aí fui checar essa informação, levei o nome do William Rocha e me falaram, Alex, foi um nome sim que a gente já tentou, é um nome que em outras oportunidades, em outras gestões, a gente chegou até a conversar de uma maneira mais forte, não deu certo, mas neste momento eu não consigo te trazer algo concreto sobre isso. Mais especulação realmente, a gente não pensou em nenhuma possibilidade do William Rocha, do que a gente trouxe do Barbosa. O São Paulo confirma que fez uma sondagem, um monitoramento só para saber como é que está a situação dele. Já do William Rocha, do que eu tenho de informação, respeitando as apurações, mas do que eu fui checar com o pessoal de São Paulo, não tem nada, pelo menos neste momento, referente ao William Rocha, tá? É um zagueiro que o São Paulo já buscou em outras oportunidades, tentou. É provável, até conversando com as pessoas do William Rocha, né, para trazer uma apuração mais completa. Ele está fora do país, tá jogando fora do país e ele tá vendo com bons olhos uma vinda para o futebol brasileiro finalmente, agora na metade do ano. Mas é claro, vai depender muito do que aparecer para ele, do que surgir. Os seus agentes vão ficar monitorando o mercado, intermediários também devem oferecer o seu nome. Se o São Paulo, por exemplo, chegar a falar abertamente para o mercado que era um zagueiro, é factível que os próprios agentes do William Rocha ou alguns intermediários ofereçam um jogador para o São Paulo, mas nesse momento não tem nada. Mesmo com essa possibilidade do William Rocha, o William Rocha já está namorando esse retorno, essa vinda para o Brasil há pelo menos uns 2, 3 anos. E ainda não aconteceu porque ele acaba sempre surgindo uma proposta da Europa, uma proposta árabe, uma proposta lá do Oriente Médio, que ele acaba ganhando uma grana consideravelmente a mais. Mas pelo menos deste momento do que a gente trouxe de apuração, do que a gente conversou com algumas pessoas, pelo menos por agora, não tem nada nesse sentido do William Rocha. Tá bom? Você gosta do nome? Confesso para vocês que já naquela época eu tinha ouvido o nome dele, parecia ser um nome, uma boa aposta, não diria uma boa contratação, acho que uma boa aposta, não sei como ele está hoje, confesso para vocês que não vou conseguir trazer uma opinião concreta sobre o atleta, mas temos uma grande audiência, quero saber aí de você, se você conhece o William Rocha, o que você acha, se você acha que seria um bom reforço para a sequência da temporada. Um abraço. William Gomes tem uma proposta do Newcastle. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso e o São Paulo pode ganhar uma grana violenta com isso, tá? Vamos passar os pormenores. Informação que foi dada primeiro pelo Radar da Bola, depois o Bruno Andrade da ESPN também falou sobre isso, e aí a gente vai avançar em alguns detalhes. Do que a gente tem de informação, o Newcastle fez uma proposta oficial. Uma proposta oficial é forte, porque aí entra colocar no papel, mas fez até o termo que foi me usado foi até curioso. Uma proposta oficial verbal, que seria realmente na casa dos 50 milhões de euros. E aí o Newcastle, na próxima janela de transferências, queremos fechar a contratação do William Gomes, 50 milhões de euros aqui na mesa. Dando outro esquece, também foi o Jornal AS, que ele também colocou o William Gomes na lista de reforços do Newcastle. E aí a gente vai conversar com o lado do William Gomes para entender mais detalhes sobre essa situação. A gente trouxe com exclusividade que tinha interesse de equipes da Premier League e também da Arábia Saudita. Acho que até faz sentido porque o Newcastle é comandado, né, pelo pessoal da Arábia Saudita, então agora bate muito a informação que a gente trouxe com exclusividade, que eram os dois mercados que estavam mais de olho na situação do William Gomes. Então, talvez as mesmas pessoas estavam de olho, Newcastle ou vamos levar para a Arábia Saudita? Então, essa proposta veio do Newcastle, ainda vai ser formulada no papel e será de 50 milhões de euros. Pelo que eu pude conversar, eu tenho uma pessoa que eu converso lá do Porto, ela tem um cargo lá, não é uma alta cúpula, mas ela tem um cargo lá maneirinho no Porto.
E aí a gente bate um papo de vez em quando, a gente começou a ficar mais próximo por conta da negociação do Wendel, que acabou depois culminando na venda do William Gomes, e teve a negociação do Moreira e tudo, então a gente sempre acaba batendo um papo. Ele me confirmou essa proposta, ele não quis trazer valores, mas ele falou que neste momento o Porto não vai aceitar nada. O Porto vai esperar o término do Campeonato Português, o Porto é o líder, está buscando o título português, e há um entendimento de que, cara, nessa reta final eu ainda também tenho uma Liga Europa para competir. Por que eu vou aceitar uma proposta agora de 50, sendo que ao término da temporada o futebol é dinâmico, pode acabar sendo 60, 70. Então, hoje a gente coloca uma limitação de que a gente só vende pela multa, pela cláusula, na verdade, que me falou, que é 80 milhões de euros. Então, nesse momento, o preço do William Gomes é 80 milhões de euros. 50 milhões de euros é um bom valor, claro, a gente teria um lucro bacana, mas eu não consigo te trazer que, de fato, a gente fará esse negócio por esses valores, porque a gente ainda tem competições importantes para definir, né, nesta época. Então não faz sentido para o Porto aceitar agora, mas há um forte indício de que o William Gomes será vendido na próxima janela de transferência. O São Paulo tem 20% dos direitos do jogador, então fatura uma bolada. Se a gente for colocar 50 milhões de euros, 20%, a gente está falando de 10 milhões de euros, né? 10 milhões de euros é uma grana, né? Dá o quê? 60 milhões de reais, mais ou menos, na cotação atual. Então é uma grana importante que pode cair nos cofres do São Paulo aí no meio do ano, sem contar também o mecanismo de solidariedade. Vamos torcer. Eu acho que o William Gomes pode dar muito certo, tá arrebentando lá no Porto, e pode inclusive ser esses 20% podem ser maiores até do que a venda que o São Paulo fez. Que coisa. O que você acha? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Segunda situação sobre o Roger Machado, que está dando o que falar, é essa daqui. Segundo várias fontes do São Paulo, Roger Machado vem trabalhando no limite da aceitação. Esse cenário incomoda o treinador, seu staff e a alta cúpula da diretoria. O entendimento é de que o fato de Dorival Júnior ter ficado livre no mercado após a demissão no Corinthians agitou a torcida tricolor. Os famosos cardeais do Morumbis, que são conselheiros influentes, seguem pressionando pela saída de Roger e pela volta de Dorival. A diretoria tenta blindar Roger. Mesmo assim, o presidente Harry Macis é pressionado pelos cardeais. Pensa que acabou? Negativo. Eu falei que jantaram com uma pessoa importante aí nas últimas horas, não sei se pela amizade ou se tem segundas intenções aí. Tem gente da atual diretoria e comissão técnica do São Paulo pagando rango pro Dorival Júnior. E olha só a publicação da página SPFC em Foco 1930. Não se surpreendam se a diretoria do São Paulo demitir o Roger, igual fizeram com o Crespo. Alô, Macis, a pressão tá grande pro senhor demitir o Roger. Tô sabendo que tem até pessoas ligadas a você pagando jantar pro Dorival e querendo ele de volta. E aí, vai ceder ou vai bancar? E para aumentar as chamas dessa fogueira, segue o questionamento da página Arena SPFC. Saem Rui Costa e Roger Machado, chegam Marcos Braz e Dorival. Você faria esse acordo? Top. Top, por que não? Vamos cair para dentro. E para ser bem honesto aqui, nem tanto pela saída do Roger e a chegada do Dorival, mas mais ainda pela vinda do Marcos Braz e a saída do Rui Costa. Ah, mas o cara é soberbo, o cara é arrogante. Olha, eu não tô querendo fazer amizade com o Marcos Braz. Só queria que ele ajudasse o São Paulo a sair dessa lama toda aí, que o Rui Costa não tá dando conta de fazer, só tá piorando. E quanto ao Roger Machado, tem gente da mídia esportiva que parece estar com dó dele, hein? Chico Garcia. Roger Machado nunca terá sossego. Ganhando, o cara é vaiado. Larguei. Não larga ele não, Chico. Faz um favor, agarra ele e leva ele pro teu Grêmio. Faz esse favor pra nós. O Arnaldo Ribeiro, pelo menos, foi mais tocante. De alguma forma, também tá tendo resultado com o Roger. De alguma forma. A Sul-Americana não teve Crespo. São 6 pontos que o Roger conquistou, certo? O brasileiro você pode dizer, a gordura do Crespo foi muito importante até então. Mas mesmo com o Roger, o time continua lá no grupo de cima e com as defesas menos vazadas. Então esse novo São Paulo é esse aí, o torcedor ou abraça o time, o uniforme 1, uniforme 2, ou ele vai dar murro em ponto de faca, como disse o Danilo Lavieri hoje de manhã. O Roger não é um cara do mal.
né? Ele não é o inimigo do São Paulo, né? Ele é o técnico do São Paulo atualmente. Roger não é um cara do mal. Não, ele não é um cara do mal mesmo. Do mal é o trabalho que ele faz. E eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. E uma coisa é totalmente diferente da outra. E esse plantel de São Paulo não é ruim. É um plantel que tem potencial para chegar mais longe. Só que nos comandos do Roger Machado caiu para 1/10 da potência. E para quem pensa que está evoluindo a cada jogo que passa, aqui vai um recado. Você vai ver o dia que o São Paulo pegar uma equipe organizada, o que é que vai acontecer. Não precisa ser uma equipe boa, ótima, não. Só uma equipe organizada. Mas eu concordo, ele é um cara do bem. Mas ser um cara do bem, cara bacana, legal, uma fofura em pessoa, uma doçura, não é suficiente para ser treinador de São Paulo. Você concorda comigo? Concordando ou não concordando comigo, é interessante, se você tiver aí um tempinho, deixa a sua opinião aqui embaixo para eu saber. E agora eu vou ver. E no vídeo passado eu falei também sobre uma lenda que está correndo pela internet do Barbosa no São Paulo. Porque o Barbosa ainda não assinou uma renovação de contrato com o Botafogo e no meio do ano ele está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. E esse clube, na teoria, seria o São Paulo, né? São Paulo quer, o São Paulo está de olho nele. Mas é o seguinte, falei também que o Flamengo também ia querer um jogador desse patamar. Palmeiras também. E não tem como o São Paulo competir com esses clubes aí. Só que uma atualização sobre esse caso chamou muita atenção. Estão falando que o São Paulo vai enviar o Arboleda para o Botafogo e o Botafogo vai enviar o Barbosa para o São Paulo. É uma troca. O Barbosa, ele quer ficar no Botafogo. Isso daí não mudou. A renovação está dependendo de uns detalhes. Mas vamos supor que o Botafogo não queira renovar com o Barbosa. Você acha que eles trocariam o Barbosa pelo Arboleda, que está fazendo o que está fazendo com o São Paulo? Para começo de conversa, o Arboleda já saiu da órbita do São Paulo. Ele não joga mais no São Paulo. No caso dele, só falta assinar a rescisão. E ele esqueceu que ficou 9 anos no São Paulo, dando mancada direto e o São Paulo fazendo vista grossa para as cagadas dele. E parece que ele esqueceu também que foi o São Paulo que colocou ele no radar do futebol. Antes do São Paulo, ele não era nada futebolisticamente falando. Através do São Paulo ele teve uma vida boa e dando mancada. E agora ele está pisando no São Paulo como se pisa numa barata na rua. Se isso não é um baita de um desvio de caráter, eu não sei o que é, me desculpa. Se a moeda de troca para o Barbosa for o Arboleda, esquece, porque essa moeda não está valendo nada. E, infelizmente, temos que esquecer o Barbosa também, porque se ele sair do Botafogo, tem o Palmeiras e o Flamengo ali, só esperando ele na porta. Mas parece que ele vai renovar. Então, meu amigo, desculpa o desabafo, tá? Eu tô bem chateado com o Arboleda, fiquei mais chateado com ele do que com o Caio Paulista quando o cara saiu, tá? Então, eu gostaria muito de saber a sua opinião, escreve aí, não esqueça o like, se inscreva. E não erra, né? Faz parte. Mas o jogador que se consolidou no São Paulo, acho que com tranquilidade, acho que nem existe mais esse debate que ele é o principal goleiro do São Paulo, depois que o Rogério Ceni se aposentou. Aí, né? Bacana aí, acho que se não fosse ele nem tinha vencido esse último jogo, porque ele foi muito bem. Aí, e se por um lado o Rafael, né, que já tem tempo que tá no São Paulo, desde 23, né, tá bem aí, quem acabou de chegar e também tá bem é o Arthur, né? Arthur estava embaixo do Botafogo e chegou ao São Paulo sob desconfiança de muitos torcedores. A rápida negociação para que ele trocasse o Rio pela Barra Funda foi até encarada como um erro por uma ala da torcida do São Paulo. Menos de um mês depois, esse cenário mudou. Apesar de os números mostrarem apenas um gol e uma assistência em 5 jogos, o Arthur tem sido protagonista. O atacante foi titular e não foi substituído em 4 dos 5 jogos em que ele disputou no período, né, que foi contra Inter, Cruzeiro, Boston River, Vitória e O'Higgins. Né, cara? Então, ele só tem 5 jogos aí, um gol e uma assistência, mas ele tá muito bem, cara. Tu pega, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, aí isso aí não vai pra estatística, né? Porque ele cobra o escanteio de um dos gols do São Paulo, ele que cobra, que foi um gol do Ferreirinha. O primeiro gol do Calerelli, que sofre o pênalti, daí esse tipo de coisa não vai para a estatística, né? Não conta ali como contribuição de gol, mas tem a participação dele, né? Então, ele jogou muito bem. Acho que o único jogo que ele não jogou bem foi contra o Vitória, acho que o resto ele jogou bem em todos, basicamente. Esse contra o Higgins, o primeiro tempo também não foi bom, mas no segundo tempo já melhorou. O gol que ele faz é um golaço, né, coletivo ali do time do São Paulo. Eu já achava uma boa contratação, porque ele já teve bons momentos na carreira.
por mais que estava embaixo no Botafogo, cara, assim, o Botafogo tem uma situação que quase ninguém joga bem lá. Acho que só o Danilo, que é o único fora da curva no Botafogo, consegue entregar, de resto todo mundo mal, né? Então ele era um desses caras que estava embaixo lá, sob desconfiança, já teve, como eu falei, bons momentos na carreira, então sem paixão, boa contratação, e ainda bem que ele chegou bem aí no São Paulo. É um jogador bem interessante que eu gosto bastante aí, e chegou muito, muito bem, já é titular indiscutível do time, ainda mais nesse esquema aí de pontas que o Roger Machado gosta aí de utilizar, né? Enfim, rapaziada, hoje o São Paulo se reapresenta, como eu falei pra vocês, e temos mais uma questão aí, né, que a gente vai ter que ver, né, no treino de hoje, de quinta, e no treino de amanhã, sábado, de sexta, né, que é os 2 treinos que tem antes do confronto contra o Vasco. A gente tem a preocupação, além dos machucados, que já está confirmado aí, mais uma preocupação que é o Alan Franco, tá? Segundo o Alexander Vieira, o Alan Franco sentiu tornozelo contra o O'Higgins e vai passar por uma avaliação para saber se está apto para enfrentar o Vasco. Seu tornozelo estava bem inchado ao término do jogo. Cara, fala uma coisa para vocês, eu acho que eu nunca vi um jogo com o Alan Franco, que o jogo acabou e o Alan Franco estava inteiro. Todo santo jogo ele sai sentindo alguma coisa, um negócio incrível, né? Tipo assim, é padrão. Né? Todo jogo é assim. A Priscila Senhorães, da TNT, trouxe informação que o Ferrinho, por exemplo, já está fora do jogo de sábado, né? Que talvez volte contra o Juventude, mas que já está fora contra a equipe do Vasco. Marcos Antônio só deve voltar pós-Copa do Mundo, aí já tem o Pablo lá fora, o Lucas fora, e talvez a gente deve ter, aí né, tem a possibilidade de a gente não ter o Alan Franco no jogo contra o Vasco, tem que ver aí a representação de hoje, né? Porque, como eu falei, ontem foi folga, né? Então a gente não tem nenhuma notícia aí sobre o Alan Franco, mas tem que aguardar aí a representação. Vamos ver como é que vai ser esse tornozelo dele aí, porque se não jogar... Finalizamos o vídeo com mais informações sobre a contratação do jovem talento Titiman Ávila Júnior, que a princípio vai reforçar as categorias de base para posteriormente ter chances no profissional. Segundo matéria do blog do São Paulo, o reforço guatemalteco está aportando em Cotia. O São Paulo avançou na contratação do jovem Titiman Júnior, promessa do futebol da Guatemala, reforçando a política de captação de talentos internacionais em Cotia. Titiman Júnior é filho do ex-jogador Marvin Titiman Ávila. Ele chega com a perspectiva de se desenvolver em uma das melhores estruturas de base do continente sul-americano. O tricolor oferece a ele não apenas um contrato profissional, mas um projeto que inclui formação acadêmica, acompanhamento psicológico e um planejamento de evolução que pode levar até o elenco principal. A negociação ressalta o olhar estratégico do São Paulo para os mercados emergentes e a aposta em jovens com potencial de valorização. O caso de Titiman Júnior, que já teve passagens por avaliações em clubes como o Grêmio e despertou o interesse de olheiros da América do Sul, evidencia o zelo do tricolor por atletas que possam render retorno técnico e financeiro no futuro. O objetivo do clube é lapidar talentos invisíveis para as principais potências do futebol europeu, transformando Cotia em vitrine internacional.